Boa noite, amados, a paz do Senhor. Tivemos um pequeno problema técnico, mas já está resolvido aqui. Estamos iniciando mais uma live para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está no Facebook da Igreja Hebron, né? E em breve esse vídeo estará postado no canal do YouTube da nossa igreja. E eu quero que você acompanhe esse estudo. Eu quero que você nessa noite possa aprender um pouco mais sobre aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, sobre aquilo que a palavra do Senhor nos traz de revelação. Eu ia comentar essa noite sobre o anticristo. No domingo o pastor Souza acabou falando que ele vai conversar sobre esse assunto com os jovens, né? No sábado, e aí eu resolvi mudar o tema. Então nessa noite eu vou falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Na verdade, a Bíblia fala que são os 4 cavalos e os 4 cavaleiros, né? E a gente que vai dar essa nomenclatura dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Se você estiver acompanhando depois desse vídeo pelo YouTube, eu gostaria que você curtisse, comentasse, que você fizesse a inscrição na nossa página, porque você fazendo assim, você faz com que os nossos vídeos sejam visualizados por muito mais pessoas e essas mensagens sejam difundidas para mais pessoas. Eu quero agradecer a cada um de vocês pela audiência e deixar um beijo no coração de cada um de vocês. E nós vamos, a partir de agora, meditar na palavra do Senhor. Você que está com a tua Bíblia aberta, você abre aí no livro do Apocalipse, no capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Livro do Apocalipse, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo com voz como de trovão: Vem! Olhei e vi um cavalo branco e seu cavaleiro segurava um arco e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu como vencedor e decidido a vencer. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Vem! Então outro cavalo, um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. Foi-lhe entregue uma grande espada. Quando ele abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Vem! Olhei e vi um cavalo preto e seu cavaleiro, que tinha uma balança na mão. Então vi uma voz entre os 4 seres viventes que dizia: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando ele abriu o 4º selo, ouvi uma voz do 4º ser vivente dizer: Vem! Vi então um cavalo amarelo, e seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o acompanhava. Foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, pela praga, pelos animais selvagens da terra. Amém? Pai, no nome do Teu Filho Jesus, que nós queremos Te bendizer, Te exaltar, Te glorificar por esta noite, por podermos estar reunidos, ó Pai, através desta live, mas meditando na Tua Palavra. Que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, falar ao coração de cada um de nós. Que o Senhor abençoe cada lar, cada família aqui representada, Pai. Eu que te peço no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Eu quero relembrá-los, né? Eu já mandei mensagem para os irmãos que esse mês de setembro é o mês de aniversário da nossa igreja, nossa querida Igreja Hebron. E nós não conseguiremos realizar esse ano, como nós fazemos nos demais anos, né? As nossas festas, chamando outros pregadores para ministrar, o nosso almoço, que era uma coisa tradicional que nós fazíamos. Então, nessa nova maneira de viver, estarão suspensas essas atividades. Então, a igreja faz aniversário no dia 16 de setembro, faremos 8 anos, né, de comunidade, para honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E no dia 20, que é o culto de missões, eu vou estar sorteando essa linda camiseta da Colômbia, né? Então no dia 20 de setembro, no culto de missões, eu estarei sorteando essa linda camiseta da Colômbia. Eu ainda não sei como que eu vou fazer, mas será sorteada e a gente vai presentear um irmão. Tamanho único, cor única, porque é peça única. Eu trouxe lá da Colômbia no mês de março, quando eu estive lá, e eu guardei até agora, porque eu não sabia o que fazer, mas eu tive essa ideia de sortear entre os irmãos da sede e do Queralux. Depois a gente vê como a gente vai fazer isso daí, tá bom? Antes de eu dar continuidade, para eu não esquecer, estou vendo ali a foto da família Shirek, né? Família Irã. Eu quero desejar a eles, né, parabéns, né, por mais esse ano que eles estão juntos, casados, a Tati, o Irã e a Tati. Que Deus abençoe, que vocês continuem sendo ótimo exemplo para os filhos de vocês, para a família de vocês, para a igreja e para os amigos. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Eu não vi a foto da Mônica, não sei nem se ela está aí, nem do Mauro, mas eu gostaria também de deixar um beijo para o Vinícius, que hoje completa também aniversário. E eu sei que o Vinícius é um grande jovem, né, de Deus, e tem sido motivo de alegria para a nossa comunidade e para a família dele. No final a gente vai orar e eu vou novamente falar isso para ver se de repente no meio do caminho a Mônica entra, o Mauro, para que eles possam ouvir essa declaração de feliz aniversário para o Vinícius, tá bom? Irmãos, nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? O mundo ele está efervescente. São muitas situações que nós estamos enfrentando e vivendo. Hoje a gente observa que existe um pano de fundo, está tudo sendo preparado para a vinda do anticristo. Tudo está sendo preparado para a vinda do anticristo. É lógico que a igreja espera pelo Messias, espera pela volta de Jesus Cristo, pelo arrebatamento. Só que alguns creem de uma forma, né, sendo pré-tribulacionistas, outros creem de outra forma, sendo pós-tribulacionistas, ou até os mesos e tribulacionistas. Cada um vai ter uma forma de interpretar. Porém, existe uma personagem, né, chamado Anticristo, que vai se levantar contra Deus, vai se levantar contra a obra de Deus, vai se levantar contra a igreja e contra tudo aquilo que Deus tem de verdade, porque nele não existe verdade, nele existe mentira, e ele vem trazer separação, vem trazer engano, vem trazer morte, vem trazer muitas coisas ruins. E como eu estava falando, a gente vê hoje o que? As pessoas relativando, né? Um certo relativismo, melhor dizendo, com relações à verdade. Tem cristão que não acredita nem na Bíblia mais. A Bíblia já não é mais a verdade. E quando você vai falar alguma coisa, sempre tem discussão. Por quê? Porque parece que a verdade ela não é absoluta, ela é relativa. Então cada um tem a sua verdade. E a gente vê debates, discussões, manifestações, pessoas insatisfeitas com aquilo que a sociedade está apresentando, cada um lutando pelo seu próprio interesse, o amor se esfriando, a politicagem aumentando. Então tudo isso, na verdade, é um pano de fundo, é uma preparação para que venha esse indivíduo, né, que a Bíblia chama de anticristo, o chifre pequeno, abominação desoladora, enfim, outras nomenclaturas que ele tem, mas eu não vou falar do anticristo nessa noite, quero falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Nós estudamos as cartas, né, que foram enviadas à igreja, capítulo 2, capítulo 3 do Apocalipse. Aí no capítulo 4, o apóstolo João, o céu se abre para ele e ele ouve uma voz que o chama, fala, vem. E ele é tomado em espírito, ele vai para o céu, e chegando ali no céu, no capítulo 4, ele vê
o trono de Deus, ele vê a glória de Deus e ele fica ali maravilhado de ver tudo aquilo. Aí no capítulo 5 ele diz que ele olha do lado do trono de Deus e ele vê um livro escrito por dentro e por fora, e esse livro é selado com 7 selos, são 7 lacres, né? 7 selos, 7 lacres. E os seres celestiais que estão ali, eles começam a falar que ninguém é digno, nem no céu e nem na terra, para abrir aquele livro. Aí o texto diz que o apóstolo João começa a chorar muito, porque ninguém é digno. E aí um ser se aproxima dele e fala: não chore, porque o cordeiro que foi morto, ele é digno de abrir o selo. E aqui no capítulo 6 a gente observa que Jesus Cristo, o cordeiro, Jesus Cristo, ele pega esse selo, esse livro na mão, e ele começa a abrir esses lacres, a abrir este selo. E cada vez que ele abre um desses selos, são 7, ele vai abrir os 4 primeiros nessa leitura que a gente viu agora, aparece um cavalo, e nesse cavalo tem um cavaleiro. E cada um vai sair em direção ao mundo para trazer uma tragédia, um flagelo, uma dor, uma dificuldade para o mundo. Então a gente observa que esses cavaleiros, eles só recebem essa autorização para partirem a partir do momento que o selo é aberto. Então a hora que o selo é aberto, eles recebem autorização, recebem autoridade para partirem e virem sobre a terra para causar mal sobre os habitantes da terra. E esse livro, que ele é selado, né, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos, como eu acabei de falar para vocês, somente Jesus Cristo é digno de abrir este livro. E à medida que ele vai abrindo cada selo, um ser vivente determina que esse cavalo e o seu cavaleiro saia, para que ele venha sobre a terra para trazer as assolações sobre a terra. Aqui no versículo 2, como nós acabamos de ler, fala que o primeiro selo é aberto e sai ali um cavalo branco. Esse cavalo branco com o seu cavaleiro, ele tem muitas interpretações. Alguns pensam que é Jesus Cristo, outros entendem que é o anticristo, outros entendem que é o Evangelho. Eu gostaria de deixar o meu entendimento, aquilo que eu entendo. E por que eu penso que não é Jesus Cristo? Porque quem está abrindo o livro é o próprio Senhor Jesus. E se ele abrir o livro, ele montar no cavalo e ir embora, quem que vai abrir os outros selos? Né? Quem que vai abrir os outros selos? É estranho. Então eu não creio que seja uma boa ideia de que seja Jesus Cristo. Alguns entendem que é o Evangelho. Mas um arco, para que o Evangelho precisa de um arco, um instrumento de guerra? Estranho. Para que o Evangelho precisa sair vencendo, decidido a vencer? É estranho. Eu fico mais com a interpretação, com a ideia de que este primeiro cavaleiro é o anticristo, por algumas situações que eu vou falar com vocês nesta noite. Então ele recebe uma coroa, e a coroa na Bíblia é sinal de autoridade. Então esse cavaleiro do cavalo branco, ele tem autoridade, e ele sai com essa autoridade. E a autoridade que ele recebe é para vencer, para ser um vencedor. E a gente sabe que na própria Bíblia, em Apocalipse, no capítulo 13, ele é chamado da besta que sai do mar, né? O anticristo é a besta que sai do mar. O mar simboliza povos, nações. E fala que ele recebeu autoridade para vencer até mesmo os santos do Senhor e os matarem. Perseguir, vencer e matar. Então o anticristo ele vai vir com muita autoridade. E ele vai trazer muita desgraça para o mundo. Daniel fala de um acordo, né, que ele vai ter com o povo de Deus.
E na primeira parte desse acordo, ele vai se mostrar bonzinho, trazendo solução para tudo aquilo que a gente vai ver que esses cavalos trazem sobre a terra. Mas no final de tudo, ele vai romper com esse acordo e mostrar quem realmente ele é. Então, o cavalo branco, é lógico que a palavra branco na Bíblia simboliza pureza, santidade, paz. Então, como é que poderia, né? Uma das questões que o pessoal fala, como é que pode o anticristo estar no cavalo branco? Porque sempre você vai ver o dragão, que é vermelho, né? Sempre ligado, a serpente, que é vermelho, sempre ligado o vermelho à maldade. É porque ele está vindo disfarçado. Lá em João, Jesus falou assim para o povo de Israel: eu vim no nome do meu Pai, João capítulo 6, eu vim no nome do meu Pai e vocês não me receberam. Mas tem um que vai vir no próprio nome dele e ele vocês vão receber. Então é o anticristo, ele vai vir disfarçado, ele não vai se manifestar falando eu sou o anticristo. Ele vem primeiro disfarçado. E é por isso que ele vem num cavalo branco. E ele traz um arco na mão, um instrumento de guerra, está sem flecha, porque ele vai trazer uma falsa paz. Ele está apresentando nesse momento uma falsa paz. E as pessoas vão entender que ele está vindo trazer essa paz. Então ele recebe essa coroa, símbolo de autoridade, mas ele não é rei. Ele é um cavaleiro que vem com autoridade. Lá em Marcos, no capítulo 13, a gente vai ler alguns capítulos hoje para a gente poder entender. Tem irmãos que conhecem bastante a Bíblia, tem irmãos que conhecem pouco, então eu tenho que ler para que todo mundo possa entender, tá bom? Marcos capítulo 13, versículo 5, Jesus fala assim: então Jesus começou a dizer, cuidado, que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Então o anticristo ele vem na verdade aqui para enganar. Ele vem montado nesse cavalo branco para eles disfarçando que ele é o Messias, que ele é o Salvador. E Jesus falou, cuidado, virão muitos e esses enganarão a igreja, enganarão o mundo. Então o anticristo ele vem para enganar. Então ele quer se parecer com Jesus, porque a palavra anti, ela tem dois significados no grego. Ela pode ser no lugar de ou contra alguém. Então, ou ele é contra Jesus, porque ele é realmente contra Jesus, mas ele também é no lugar de, porque ele quer se colocar no lugar de Jesus. E por que esse cavaleiro não é Jesus? Mais um motivo. Primeiro que Jesus está abrindo os selos. Só foi aberto o primeiro selo e já saiu esse cavaleiro. Então lá em Apocalipse 19, que Jesus continua abrindo os selos, ele permanece no céu. Aí você vê Jesus vindo. Apocalipse 19, versículo 11. Então vi no céu aberto um cavalo branco, e seu cavaleiro chamava-se Fiel e Verdadeiro. Esse é o fiel e verdadeiro, não aquele primeiro cavaleiro que veio. Esse que está vindo agora. Ele julga e luta com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a cabeça trazia muitas coroas, não uma coroa, muitas coroas. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por quê? Porque Jesus tem toda a autoridade. Então, a igreja, por exemplo, a mulher lá de Apocalipse, capítulo 12, simboliza tanto Israel, quanto Maria, quanto a igreja. E fala que ela tinha uma coroa na cabeça dela com 7 estrelas. Simboliza a autoridade que a igreja tem. As portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. Então, esse que está vindo agora, esse cavaleiro, ele não tem uma coroa. Ele tem muitas coroas, porque toda a autoridade está sobre ele. E tinha o nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Estava vestido de manto salpicado de sangue. E seu nome era o Verbo de Deus. Então aqui é Jesus Cristo. Se eu continuar lendo, né, para não ficar muito longo, aqui é Jesus Cristo. Eu tenho que falar ainda mais de 3 cavaleiros, só estou no primeiro, né? Então aqui é Jesus Cristo. Então ele vem tentando parecer com Jesus, tentando trazer a falsa paz. Mas é esse cavaleiro de Apocalipse 19 que vai trazer a paz, que vai trazer a justiça, que vai trazer o amor, que vai trazer a salvação, a redenção. Então esse primeiro cavaleiro, e é interessante que ele sai, e depois a gente vai ver que 3 cavaleiros depois o seguem. Então ele leva com ele uma comitiva de 3 cavaleiros.
Então ele vem trazendo essa pseudo paz, essa falsa paz, mas na verdade ele vem trazer morte, dor, destruição. Então Jesus falou que surgiriam falsos cristos. E o anticristo, ele vai se apresentar como um falso Cristo. O apóstolo Paulo fala que ele vai se sentar no tabernáculo de Deus para que ele possa declarar que ele é Deus. Olha só que coisa terrível esse ser, né? Então, lá em Marcos capítulo 13, voltando lá no 13 de Marcos, a gente vai basear bastante nessa passagem de Marcos 13, tá bom? No versículo 22 fala assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão sinais, milagres, para que, se possível, enganar até os escolhidos. Então Paulo fala que o anticristo ele vem com todo o poder e eficácia de Satanás, fazendo milagres, sinais, prodígios. Então você imagina, nesse mundo hoje que nós vivemos, surgiu um ser, um homem, né? Esse ser que eu digo é um homem, uma entidade, um ser que traz paz, que resolve os problemas de guerra, que resolve problemas de fome, que resolve problemas financeiros. Esse camarada vai ser adorado, faz milagre, faz tantas coisas. Então esse camarada vai ser adorado, vai ser desejado e querido. Então todo esse ambiente, como eu falei para vocês, está sendo preparado para a vinda do anticristo. Desde a época do apóstolo João, ele vai falar que o espírito do anticristo já estava, né, agindo no mundo. É lógico que se você for olhar para a própria Bíblia, Satanás já no Éden, ali já está agindo com o espírito do anticristo, trazendo a queda. Depois ele vai incitar o coração do Caim para matar o Abel. E ao longo de tudo você vai vendo as perseguições contra Abraão, a tentativa de Faraó de matar Moisés, as perseguições de Nabucodonosor, né, os cativeiros sobre Israel, Herodes tentando matar Jesus, a religião ali, o Império Romano tentando matar os apóstolos, os primeiros cristãos. Toda a história da igreja, né, que hoje, meus irmãos, a igreja sofre lutas, perseguições e morte, porque esse espírito ele já vinha agindo há muito tempo. Então o apóstolo João, 1 de João, capítulo 2, versículo 18, ele fala assim: filhinhos, esta é a última hora. O anticristo está vindo. E já muitos anticristos têm se levantado, conforme eu viste. Por isso sabemos que isto é a última hora. Então esse anticristo ele vem, né? O anticristo ele foi uma forma prefigurada, né? Como eu disse para vocês, ao longo da história. Mas esse que é o anticristo, né? O anticristo é o anticristo. Ele está vindo quando? Na última hora, nos últimos tempos. E nós estamos vivendo os últimos tempos, irmãos. A gente vê que tudo que está acontecendo na mídia, no coração das pessoas, essas enfermidades que vai esfriando as pessoas, tudo isso aí é o espírito do anticristo que está agindo, trazendo um esfriamento no coração das pessoas. Então, esse ambiente que está sendo preparado, está preparado para que esse cavalo branco com esse cavaleiro, que tem um arco na mão e recebeu uma coroa, ele possa vir e começar a vencer. E por que ele não veio ainda? Por que ele ainda não está dominando e reinando? Porque existem duas coisas que impedem que ele venha. A primeira coisa que impede que ele venha é a apostasia. Enquanto a igreja estiver crendo, enquanto a igreja estiver clamando pelo Senhor, enquanto a igreja estiver acreditando na Bíblia, isso detém a vinda do anticristo. Porque com a apostasia ele vai se manifestar, ele vai vir. E a segunda coisa que detém o anticristo é Deus. Deus está detendo o anticristo para que ele não se manifeste, para que ele não venha. Porque se ele viesse nesses dias de hoje, ou até um pouco mais atrás, ele teria causado terríveis destruições. Você vê que Pedro e Judas falam que existem espíritos aprisionados no Tártaro, em correntes eternas, para o dia do julgamento. Porque se esses espíritos imundos, esses demônios, fossem soltos, eles destruiriam quase toda a humanidade, pelo poder que esses indivíduos, esses
seres espirituais têm. Então, vamos ver lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, fala assim, versículo 3, fala assim: ninguém vos engane de modo algum, com relação à vinda de Jesus e o nosso encontro com Ele. Esse é o contexto que o apóstolo Paulo está falando assim. Com relação ao encontro da igreja, ao arrebatamento e da vinda de Jesus, ninguém engane vocês. Pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então primeiro vem a apostasia, que é o afastamento, o esfriamento, o distanciamento da fé. E depois será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então ele é revelado depois que a igreja se esfriar, se apostatar. Quando somente os 7.000 joelhos permanecerem firmes, sem se dobrar diante de Baal. É nesse momento que o anticristo vem para trazer as grandes destruições dele. Então, quem está detendo a vinda dele? Aqui em Tessalonicenses também, no versículo 5, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo fala assim: não vos lembrais que quando eu dizia essas coisas estando com vocês, agora você sabe quem detém, que seja revelado no tempo certo. Pois o mistério da impiedade já está atuando. Então, já tinha o poder do anticristo atuando. E falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora o detém. Então, este ímpio será revelado, o anticristo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A vinda deste ímpio se dá por meio da força de Satanás, com todo o poder, sinais e falsos milagres, e com todo o engano de injustiça, para aqueles que perecem, pois eles rejeitaram amar a verdade para serem salvos. E é por isso que Deus envia o espírito do erro, para que eles creiam na mentira. Então Deus está retendo a vinda do anticristo. Deus está segurando, e louvado seja Deus por isso, porque a hora que o cordeiro pegar o livro e ele abrir o primeiro selo, o cavaleiro branco vai, porque o ser vivente vai falar: vem, e ele vem para vencer, ele vem para instituir a falsa paz, ele vem para trazer roubo e trazer destruição para nossas vidas, para a vida do mundo. Então esse aí é o primeiro cavalo, é o cavalo branco. O segundo cavalo é o cavalo vermelho, está aqui no versículos 3 e 4. Quando ele abriu o segundo selo, ouviu o ser vivente dizendo: vem. Então saiu outro cavalo, o cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros, e foi entregue uma grande espada. Então esse segundo cavaleiro, que vem montado no cavalo vermelho, ele vem trazer a guerra, ele vem trazer o conflito entre as nações e também entre os próprios países, né, que chama guerra civil. Então ele vem trazer essa divisão. E esse cavalo ele recebe uma espada, né? A Bíblia diz que ele recebe uma espada. Só que essa espada, você vai ver que lá a gente vai ver daqui a pouco, o quarto cavaleiro também recebe uma espada. Só que essa espada, no grego, que esse cavaleiro do cavalo vermelho recebe, recebe no grego o nome de Machaira. Machaira. Sabe o que é isso? É um cutelo. Então ele vem com o cutelo para tirar a paz do mundo, para matar as pessoas, sacrificar as pessoas. Então vem esse primeiro cavalo branco e atrás dele já vem logo o cavalo vermelho, trazendo a guerra, trazendo a destruição. E ele vai anunciar a guerra e o derramamento de sangue. E isso, tudo que a gente está lendo aqui em Apocalipse capítulo 6, eu até esqueci de falar para vocês, está sempre ligado ao sermão escatológico de Jesus Cristo, que está em Mateus 24, Marcos 13, que a gente está lendo hoje, eu optei por ler Marcos 13, e Lucas 21.
né? Eu gosto de variar as leituras, e Lucas 21. Então em Marcos 13 Jesus vai falar nesse sermão escatológico sobre esse período que haverá falta de paz na terra, que haverá guerra. Marcos 13, versículo 7. Quando, porém, ouvirdes falar em guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então, esse cavalo vem, o cavalo vermelho, com o seu cavaleiro, trazendo na mão dele essa espada, essa macharia, esse cutelo, para tirar a paz do mundo, para tirar a paz dos homens. Então é o início de uma grande perseguição. Por isso que ele vai usar o cutelo. O cutelo é um instrumento de sacrifício. Você vai lembrar lá que Abraão, quando ele foi imolar o Isaac, o que ele usou? Foi uma espada? Não, foi um cutelo. Então é um tempo de sacrifício, é um tempo de perseguição, é um tempo onde as pessoas que quiserem servir a Deus, seguir a Deus, sofrerão uma grande perseguição, sofrerão uma grande assolação. É o que Jesus disse aqui em Mateus, no capítulo 24 de Mateus. Mateus 24, versículo 7. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, terremoto em vários lugares. Então, esse nação contra nação que Jesus está falando são povos, são as guerras civis, são conflitos internos. Parece que a gente já vive isso de uma certa forma no Brasil, né? Tem o pessoal de direita e o pessoal de esquerda, que se acusam, que brigam na rede social, que dentro das famílias já tem as divisões. Então esse espírito desse anticristo, que vem com toda a eficácia do poder de Satanás, já está dividindo as pessoas por classe social, por cor, por religião, né? por opção sexual. Então ele já vai estar criando essa guerra de nação contra nação, uma guerra interna. Mas Jesus vai falar também de uma guerra de um reino contra reino. E aí são governos. Reino simboliza governos. Então são países em guerra, conflitos entre países. E aí aparece o anticristo, que mesmo ele estando à frente dessa comitiva do mal, trazendo esse cavalo vermelho que traz a guerra, ele vem prometer a falsa paz. Ele vem trazer esse acordo de paz que Daniel profetizou. Então a gente tem que começar a olhar para esses sinais, para as coisas que estão acontecendo. Esses acordos de paz que existem lá em Israel, né? Esses dias houve um acordo entre um país árabe, eu esqueci até o nome do país agora, e Israel, e o pessoal ficou tudo, né? E é o acordo de Daniel. Então haverá um acordo de paz, e esse é o acordo de paz que vai ser terrível. Aí lá agora a gente vai falar sobre o próximo ser, o próximo cavalo. Ele abriu o terceiro selo e ouviu o terceiro ser vivente dizer: vem. Olhei e vi um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Então ouvi uma voz entre os quatro viventes que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Não danifique o azeite e o vinho. Então esse cavaleiro que sai agora, o cavalo preto, que traz uma balança na mão, ele vai trazer a fome sobre a terra. Ele vai trazer a grande dificuldade sobre a terra. E o apóstolo João diz que ouve os seres viventes falar uma medida de trigo, né? Uma medida é 1 litro de trigo, aproximadamente 1 quilo por 1 denário. Então, 1 quilo de trigo por 1 denário. A gente já aprendeu tanto, né, nesse tempo de pandemia, o que é o denário. Vocês sabem o que é o denário? O denário é o salário da diária de um trabalhador comum. Então, é quanto recebe uma empregada doméstica,
é quanto recebe um feirante, um trabalhador, não feirante, um trabalhador da banca, né? É quanto recebe um ajudante de pedreiro. Então vamos colocar entre 100 a 150 reais. Então quando esse cavaleiro preto vir, trazendo a fome, 1 quilo de trigo vai custar por volta de 100 a 150 reais nos dinheiros de hoje. Quem pode pagar isso, irmão? Eu estava até conversando hoje aqui em casa que um pacote de 5 quilos de arroz, com essa recessão toda que a gente está vivendo, toda essa dificuldade no mercado, você vai encontrar por volta de 20 a 25 reais. Um absurdo, né? Muito caro, um absurdo. Então esse cavalo preto que vem com essa balança na mão, ele vai trazer essa fome sobre a terra. E ele fala também 3 medidas de cevada deixa eu lembrar aqui que eu acabei perdendo aqui a ideia aqui, por 1 denário. 3 medidas de cevada por 1 denário. Ou seja, 3 quilos de cevada, e a cevada naquela época era um alimento para alimentar os animais. Então ele vai trazer dificuldade na agricultura. Você imagina quanto vai sair o litro de leite? Se a cevada, o alimento do animal, vai ser encarecido. Imagina quanto vai sair a carne. Imagina quando vai sair a lã, as roupas de couro, de lã. Absurdo, vai ser um absurdo. E esse cavaleiro, né, que seguindo a comitiva do primeiro cavalo branco, agora o cavalo preto, traz toda essa dificuldade, toda essa fome e dificuldade de destruição para o mundo. Então ele anuncia a fome e a falta de alimento, a má distribuição de renda. A gente pode observar hoje, né? O que você ganhava 5 anos atrás, quando estava naquele final do governo da Dilma, transição do governo Temer, início do governo Bolsonaro, você viu quanto nosso salário foi arrochado. Hoje eu acho que nem fala mais essa palavra, mas na época dos anos 80, que a inflação era muito alta, você que não conseguiu viver essa época, a gente viveu antes do Plano Real, que é de 94, que havia maquininha, você nem viu, né, no mercado, as maquininhas de marcar preço. Nessa época vai ser assim, irmãos. Porque você vai de manhã comprar um leite, à noite você não consegue comprar com o dinheiro que você comprou de manhã, como era naquela época. E muito dinheiro, muito dinheiro. É muito dinheiro, porque já pensou 1 quilo de trigo por volta de 150 reais? De 100 a 150 reais. Então vai ser um absurdo. E nessa má distribuição de renda, que a gente vê hoje, né? São poucas pessoas que têm... Pois é, já vi falar do arroz. E hoje vi o preço do óleo. Eita Deus. Eita Jesus. Tá vendo? Gente, vamos orar a Deus, né? Para Deus ter misericórdia da gente. Aí o Marcelino tá passando os preços aí. O óleo 6,20, o leite 4,80. Misericórdia, né? Então ele vai trazer esse cavalo traz essa má distribuição de renda e dificuldades, problemas, né? Na agricultura. Então lá em Marcos, voltando lá em Marcos, Jesus falou sobre isso. Você pode ver que essa ideia do cavaleiro, que está acontecendo no cavaleiro, Jesus falou tudo isso em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, que é o sermão escatológico. Marcos 13, versículo 8. Ele vai falar lá no finalzinho. Pois haverá nação contra nação, reino contra reino, princípio das dores. Eita, calma aí, acho que eu marquei errado aqui. Marquei errado. Então vou me socorrer de Mateus. Eu marquei o versículo errado, vamos para Mateus. Mateus 24, 7. Pois haverá fome,
Terremotos em vários lugares, tá bom? Que tem que procurar na hora aqui e acertar. Então a gente vê isso daqui. E aqui vai entrar uma coisa muito interessante nesse momento, irmãos. O que acontece? Todo mundo já ouviu falar da marca da besta. E quem não receber a marca da besta, não compra e não vende. Então imagina uma grande fome no mundo. A gente passando necessidade, esposa morrendo de fome, filhos morrendo de fome, marido morrendo de fome. Aí o anticristo vem com essa ideia de colocar a marca da besta. Quantas pessoas, irmãos, vão preferir receber a marca ao morrer? Quantas pessoas? E a gente sabe que quem recebe a marca já perdeu a salvação. Já não vai mais entrar no reino do Senhor. Já está perdido. Então lá em Apocalipse, voltando lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 17... para que ninguém possa comprar ou vender, se não tiver o sinal, ou seja, o nome da besta, o número da besta e o seu nome. Então quem não tiver essa marca não compra, não vende, não faz nada. Tudo caro e você não consegue comprar nada. Aí o apóstolo João ainda fala que é dada uma ordem para que não se danifique o azeite e o vinho. Tem que correr, faltam 15 para as 9, eu tenho que terminar. Que não se danifique o azeite e nem o vinho. Comida de rico. O pobre comia trigo, mas ele não tinha acesso para o vinho, não tinha acesso para o azeite com tanta facilidade. Então não danifique, por quê? Por causa dessa dificuldade social que vai haver, essa má distribuição de renda. O rico vai continuar comprando. Você lembra, irmãos, como a gente é meio doido, né? Há 2 anos atrás houve uma paralisação dos caminhoneiros e a gasolina chegou a ser vendida a R$10 o litro de gasolina. E quando houve a paralisação, a gasolina custava acho que R$3,47, se não me engano. E aí perguntava para as pessoas assim: você é louco? Você vai pagar R$10? O camarada falou: eu não quero saber quanto custa, eu vou pagar, eu tenho dinheiro, pronto e acabou. Então vai ser isso, irmão. A vinda do cavalo negro é cada um para si. Quem tem dinheiro, quem tem condições, vai comprar e vai se alimentar. Quem não tem condições, vai passar por dificuldades mesmo. Vai ter muita dificuldade. E quem receber a marca, já era. Perdeu a salvação. Então vai ser muito desonesto. Vai ser um período muito difícil para a igreja, para aqueles que amam a Deus, poder suportar todas essas coisas que estão para acontecer e de fato acontecerão. Então haverá muitas doenças por causa da guerra, haverá muitas doenças por causa da fome, muitas doenças. Então as pessoas vão passar por muita dificuldade. Aí nós vamos entrar agora na última parte. Vi então um cavalo, versículo 8, vi então um cavalo amarelo. Essa palavra amarelo que está aqui na nossa Bíblia, lá no grego é kloros. Então na verdade não é amarelo, tá? É esverdeado. Porque kloros vem a palavra clorofila, do verde, né? Por isso que a planta é verde, porque ela tem clorofila. Então é esverdeado. Eu vou explicar por que é esverdeado. Mas quando traduziram colocaram amarelo, tá bom? Porque não tem cavalo verde, né? Tem até aqueles cavalo baio, né? O amarelo, né? Mas verde não tem, então o tradutor acabou usando o amarelo. Mas a palavra original é kloros, que vem de clorofila, quer dizer esverdeado. E o seu cavaleiro chamava-se Morte. Esse daqui tem um nome, né? O nome dele é a Morte. E o inferno o acompanhava, o Hades acompanhava, né? E foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, praga e pelos animais da terra. Então esse 4º cavaleiro, que vem no cavalo cloro, do cavalo esverdeado, parece que ele vem potencializando tudo aquilo que aconteceu antes.
Porque agora ele tem poder pela espada, pela fome, pelas pestes e pelos animais selvagens. Então ele vem trazendo toda essa dificuldade. E ele é identificado como morte, ele tem um nome, é o único que tem um nome, é a morte. Então ele vai na frente, vai à frente, né? Acraseado, pastor Souza. Ele vai à frente, matando as pessoas, e o inferno vem atrás, recolhendo os mortos. Que coisa terrível, né? Que coisa terrível que vai acontecer sobre o mundo. E é triste a gente ler o que a gente leu aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo falando assim: Deus os entregou ao espírito do erro, porque eles quiseram andar na injustiça. Então Deus vai entregar isso para a humanidade, porque a humanidade não glorificou a Deus, porque a humanidade virou as costas para Deus, virou as costas para a verdade, virou as costas para Jesus Cristo, virou as costas para a palavra de Deus. A gente prega a palavra, as pessoas riem da gente, pensando que é brincadeira, mas tudo isso vai acontecer, irmãos. Você pode ver que as profecias do Velho Testamento, que falavam sobre a vinda de Jesus, aconteceram da forma que foi descrita. Assim como as profecias do Novo Testamento, que profetizam sobre a volta de Jesus Cristo, acontecerão da mesma forma que estão sendo descritas. Passa céu, passa terra, mas as palavras do Senhor, elas não passam. Então ele tem poder de matar as pessoas pela espada. Essa espada aqui, ela é diferente da outra espada. A outra espada eu falei para você que era o cutelo. Essa espada aqui é uma espada de guerra. A palavra é ronfaia, espada de guerra. Então ele traz a espada de guerra, diferente do cutelo que o cavalo vermelho trazia. O cavalo amarelo já traz outro tipo de espada. Espada é a espada para matar as pessoas. Guerra, doenças, fome, feras. Os animais, né, vão sentir fome também, porque vai ter uma grande dificuldade. Imagina os animais selvagens invadindo as cidades, o leão, o tigre, a hiena, o lobo, os ursos e tantos, para atacar os homens e matar os homens, porque eles querem se alimentar por causa da fome que está na terra. É um momento terrível de doenças, pandemias que virão sobre a terra. Porque à medida que tem fome, à medida que tem má distribuição de renda, à medida que tem morte, à medida que tem guerra, as enfermidades, elas vão se proliferando. E aí vai acontecendo mortes, mortes, mortes e mortes. Uma grande quantidade de surgimento de bactérias, de vírus resistentes, superbactérias, destruindo a humanidade, destruindo os homens. E isso vai ser inevitável, meus irmãos. Isso vai ser inevitável. E quando a gente continua lendo, eu vou continuar lendo só para terminar a abertura do quinto selo. Você vê que Jesus abre os 4 selos. E acontece muita morte, muita perseguição. E eu não consigo entender que a igreja não estará aqui. Porque é bem claro que a igreja vai estar aqui. Tanto Jesus fala no Mateus 24. Porque, assim, eu acho ser injusto a pessoa falar: olha, João no capítulo 5 ele ouviu uma voz, vem, e ele subiu, e João representa a igreja. E quando ele estava lá em Mateus 24, junto com os outros apóstolos, ele também não era a igreja? Que eles fazem a pergunta para ele: Senhor, conta pra gente, quando vão acontecer essas coisas? Quais são os sinais da tua vinda? E quando é que o Senhor virá? E Jesus faz todo aquele discurso falando de peste, falando de guerra, falando de fome, falando de falsos profetas, falando de irmão contra irmão. Depois ele falando sobre uma tribulação que nunca houve antes. Depois ele fala: depois disso vocês vão ver o sinal do Filho de Deus vindo no céu. Então é difícil a gente não entender que a igreja não vai passar por isso. Olha só Apocalipse capítulo 13. Aqui é o anticristo, tá? Eu vi subir do mar uma besta com 10 chifres, 7 cabeças.
e sobre o chifre havia 10 coroas, e sobre a cabeça havia nome de blasfêmia. Aí vai falando certas coisas, aí lá no versículo 7 fala assim: também foi permitido atacar os santos e vencê-los, e foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Quem são os santos que o anticristo vai matar? Ah, pastor, são os judeus. Os judeus. Ah, são os irmãos que eram frios e ficaram. Os irmãos que eram frios e ficaram. Então, vamos lá. Todos os habitantes da terra adoraram a besta. Versículo 8. Aqueles cujo nome não estava escrito no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Mas se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém for levado a cativeiro, para cativeiro irá. Se alguém for morto à espada, é necessário que seja morto à espada, porque aqui estão a perseverança e a fé dos santos. Então, meus irmãos, é um tempo de grande dificuldade. Cuidado para você não se esfriar. Cuidado para você não seguir doutrina errada. Cuidado para você não abraçar ideologias que possam comprometer a tua fé. A Bíblia é verdadeira. Tudo que está aqui é verdadeiro. E acontecerá. Acontecerá no tempo em que o Senhor determinar, porque é Ele que está retendo o anticristo. E quando o anticristo vier, o cavalo branco, atrás dele vem o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo, trazendo pânico, perseguição, fome, morte e destruição. Mas, como eu disse para vocês, continuando lendo o texto, porque o texto não para, né? A gente que para. Quem quiser defender alguma coisa, ele para aqui. Ele, para ser desonesto, ele para, ele não vai continuar lendo. Mas olha só que coisa, depois que abre o selo, que vem esse cavalo amarelo, que houve muita morte, muita dor, muita perseguição, fala assim: quando ele abriu o 5º selo, eu vi debaixo do altar as almas do que havia sido morto por causa da palavra de Deus e do testemunho. Então, 4 selos, grandes destruições. No 5º selo, o apóstolo João vê aqueles que foram mortos. Quando ele abriu o 5º selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E eles clamaram em grande voz dizendo: ó soberano, santo e verdadeiro, até quando guardarás de julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Cada um deles recebeu uma túnica branca. Lhe foi dado que repousasse por um tempo, até que completasse o número dos conservos e dos irmãos que haveriam de ser mortos, assim como eles também haviam sido. Então a gente vê que na abertura do 5º selo, essas pessoas que morreram na perseguição desses cavaleiros que trouxeram morte e destruição sobre a terra. É isso, amados. Eu quero agradecer a cada um de vocês por estarem acompanhando essa live. Eu quero orar pelo Vinícius da Mônica, que fez aniversário hoje. Eu não sei se a Mônica está aí. Se ela estiver aí, escreve alguma coisinha aí, Mônica, Mauro, né, para o Vinícius saber que eu estou desejando a ele um feliz aniversário. E relembrando, né, que a Tati e o Irã completam hoje aniversário de casamento. Que Deus abençoe ricamente esses irmãos. Amém? Pai Santo, é no nome do Teu Filho Jesus que eu quero Te agradecer, porque nós não temos, ó Pai, amado, a nossa própria vida. Porque nós queremos guardar a Tua palavra e queremos ser salvos pela Tua graça e pelo Teu poder, ó Pai. Pai de poder e glória, abençoa este meu irmão, fortalece ele na fé. Cada um que vai ouvir depois essa mensagem no YouTube, que também eles possam ser grandemente abençoados, ó Pai. Que a Tua palavra venha descer ao nosso coração. E que essas coisas não venham causar medo na gente. Não, apenas um alerta. Para que nós permaneçamos firmes. E para que nós também entendamos a nossa responsabilidade, Senhor, de pregar o Evangelho. Para que essas pessoas não sejam pegas de surpresa. Obrigado, Pai, por esta noite.
Obrigado pela vida de cada irmão. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, então, lembrando, nós estamos celebrando, né, nesse mês de setembro, o aniversário da igreja, 8 anos da Igreja Hebron. E no dia 20 de setembro, que é o culto de missões, eu vou sortear essa linda camiseta da Colômbia. Essa linda camiseta da Colômbia. Tamanho único, peça única, cor única. Então, quem ganhar vai levar assim. Ah, pastor, não tem GG, não tem extra G, não tem GGGGG. É desse tamanho. Não sei que tamanho que é esse aqui, mas eu acho que deve ser G. E é desse tamanho que você vai levar. E aí eu não sei como vai ser, eu vou sortear entre os irmãos do Queiralux e os irmãos da sede no dia 20, no culto de missões, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês, obrigado pela audiência. Esse vídeo, assim que eu subir esse vídeo para o YouTube, eu já vou tirá-lo do Facebook, porque eu quero que os irmãos, já que não valorizam, pelo menos tenham um pouquinho de trabalho para poder depois assistir aquilo que eles perderam, né? Vocês que têm sido fiéis, que Deus abençoe poderosamente. Um grande abraço no coração de vocês. Quinta-feira nós temos live do culto lá do Jardim Queiralux. Se alguns irmãos quiserem estar lá presencialmente também, o pastor Souza está controlando isso. Sábado vai ter o encontro dos jovens, né, e adolescentes lá na igreja do Jardim Queiralux. E domingo nós estaremos reunidos em culto presencial, né? 10 horas da manhã na sede, às 18 horas no Jardim Queiralux, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Setembro é mês de aniversário da nossa comunidade. Então, prestigie os nossos trabalhos. Que o Senhor abençoe você poderosamente. Que a paz de Deus, que o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja e com ela permaneça. A igreja diz amém e amém. Boa noite a todos, fiquem na paz, que Deus abençoe vocês poderosamente, tá bom? Eu também vou colocar o meu nome, tá? Porque eu também quero ganhar essa camiseta. A camiseta da Colômbia, que vai ser sorteada no dia 20 de setembro para algum irmão. Olha como eu tô fortinho. Brincadeira. Deus abençoe, fica na paz. Eu vi minha prima aparecendo aí. Prima Cláudia, Deus abençoe. Beijo para todo mundo aí em Curitiba. A paz. Assim que melhorar, quero ver se eu dou uma passeada aí de novo. Deus abençoe. Fique com Deus.